A guerra tarifária causada por Donald Trump já começou, e por trás dela tem um personagem fictício muito curioso chamado Ron Vera. Agora, os impactos dessa guerra tarifária não tem nada de fictícios, eles são muito reais e não podem ser ignorados. Meu nome é Alex Flararo, sou estrategista de investimentos, e diferente de outros vídeos que eu falo sobre carteira e alocação de investimentos, hoje eu vou falar com você sobre um assunto muito importante que está em alta, que é o Donald Trump e essa guerra comercial que ele está causando. E como que essa guerra comercial que ele trouxe à tona para o mundo vai afetar os seus investimentos, mas também vai afetar a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, e a segunda maior economia do mundo, que é a China. Mas os impactos vão muito além dos dois gigantes, vão chegar aqui no Brasil. Um dos nomes mais importantes por trás da política tarifária de Donald Trump é Peter Navarro. Hoje ele é estrategista-chefe da Casa Branca. Bom, eu sou estrategista-chefe de investimentos. No caso dele, a estratégia dele é para a Casa Branca e para os Estados Unidos. Peter Navarro, ele antes de ser conselheiro do Donald Trump, na verdade, antes do primeiro mandato do Donald Trump, ele já estava muito ligado na política, né? Tem sua formação lá em Harvard, e ele é um estudioso do cenário político. Mas, mais do que isso, ele escreveu diversos livros depois do ano 2000 sobre a política econômica e política comercial dos Estados Unidos e como ela se relaciona e é afetada negativamente pela China. Ao longo desses livros, Peter Navarro trouxe à tona um especialista chamado Ron Vera. Se a gente for falar em português aqui, seria o Ron Vara. Esse especialista, esse tal especialista de Harvard, que veio se pronunciar nos livros, na verdade veio aparecer nos livros de Peter Navarro, ele era um personagem que muitos questionavam e achavam extremamente extremista mesmo, né? Ultraconservador, porque ele trazia uma visão bastante agressiva sobre como os Estados Unidos deveria se portar na relação com o comércio global e com a China, abolindo as importações chinesas, trazendo aquela produção que os Estados Unidos importava da China e de outros países para ser feita dentro dos Estados Unidos. Então esse especialista chamado Ron Vara, mencionado nos livros do Peter Navarro, ele tinha essa posição extremista e ela acabava meio que contaminando a mentalidade do Peter Navarro. Mas o que foi descoberto depois é que esse tal especialista que o Peter Navarro mencionava nos seus livros não existe. Ele criou um personagem fictício, mas tratava ele como se fosse um especialista real com quem ele se aconselhava e de quem ele tirava suas ideias. Posteriormente, Peter Navarro foi descoberto e ele mesmo confessou que o nome Ron Vera, na verdade, é um anagrama do seu próprio nome, né, uma mistura de letras que o próprio nome Navarro trazia, e ele meio que fez uma brincadeira utilizando esse especialista. Essa brincadeira é uma brincadeira muito séria, porque ele tentava influenciar a mentalidade das pessoas, criando um suposto especialista. E isso não existe, isso não deve ser feito. Mas por trás desse personagem, dessa expressão de ideias, veio algo muito importante, que foi o projeto 2025, um projeto criado ali pelo Partido Republicano para ajudar o Donald Trump, direcionar ele nas suas políticas comerciais agora nesse novo governo, em 2025. E esse projeto ele foi bastante influenciado, na verdade ele teve alguns pontos muito importantes influenciados pelo Navarro. Eu já vou falar um pouco mais sobre ele, mas é algo que já está sendo implementado pelo Donald Trump, que são essas políticas tarifárias extremamente agressivas, até relativamente recíprocas, né? Porque a ideia aqui era que os Estados Unidos fosse tarifar aqueles países que tarifam muitos produtos americanos, mas acabou que a forma como ele foi elaborado não foi dessa maneira, mas sim tarifando os países com quem os Estados Unidos mais têm um déficit comercial. Ou seja, se os Estados Unidos importa muito daqueles países, exporta pouco para esses países, ele acaba criando um prejuízo, né, um déficit comercial com esse país, e consequentemente o governo do Donald Trump decidiu que seria importante punir esses países por criarem esse déficit comercial. Mas na verdade não é um déficit que foi criado por uma má vontade, uma má intenção. Esse déficit ele acaba acontecendo porque muitas vezes esses países têm produtos que os Estados Unidos não têm, então os Estados Unidos precisam importar os produtos. Consequentemente, isso gera um déficit na balança comercial americana, se os Estados Unidos não venderem muito, não tiverem uma balança comercial positiva com esses países, né, se não mandarem muitos produtos para lá. E o que esse projeto 2025, influenciado por Navarro e assim, super de acordo com a mentalidade do Donald Trump, né? O Navarro, ele é conselheiro sênior do Donald Trump, mas ele já fez parte de um conselho, né, de comércio americano no primeiro mandato do Trump, e agora ele continua com essa super influência. O Donald Trump confia bastante nele. Cara, é como se fosse um bad cop ali na política americana. Então, esse projeto 2025, ele tem esse direcionamento pro governo de que ele deve sim abolir as relações comerciais com outros países de forma multilateral, quer dizer, ao invés de negociar com blocos, né, com a União Europeia,
Europeia, com a Ásia como um todo, com a América Latina, com o Mercosul, ele vai começar a abolir, né, já começou a abolir essas negociações multilaterais para direcionar em acordos bilaterais, né, ou unilaterais, às vezes, né, os Estados Unidos, então, ao invés de negociar com a União Europeia como um todo, ele vai acabar negociando com um ou outro país, ao invés de negociar com Câmara latino-americana, ele vai negociar diretamente com o Brasil, com o México e assim por diante. Essa forma de negociação e de política comercial, ela também vem desse plano que foi influenciado pelo Navarro. Agora, os efeitos dessas novas relações comerciais, tanto com tarifas extremamente altas sendo impostas, na China passando 120% de tarifas adicionais de impostos de importação, no Brasil, se eu não me engano, eles iam colocar cerca de 10%, né? O Brasil estava no piso ali que foi colocado pelo Donald Trump, mas outros países ali na média batendo os 25% de tarifas adicionais, ou seja, já existiam tarifas de importação muito baixas e elas potencialmente somando ali 25% a mais de tarifas, elevando inclusive as taxas de importação americanas para um nível recorde dos últimos 100 anos. Então isso vai impactar o comércio global de produtos e serviços, fazendo com que os Estados Unidos comecem a literalmente importar a inflação, porque as tarifas elas vão encarecer muitos produtos, essa quebra de acordos também acaba encarecendo os produtos e dificultando a transação desses produtos e serviços. Consequentemente, o americano vai ter que pagar o preço por esses produtos mais caros. Agora, isso vai prejudicar a balança comercial dos países que exportam muito para os Estados Unidos. A gente exporta bastante para lá, mas a tarifa ali que está sendo imposta nesse início, na verdade foram até postergadas, mas que nesse início devem ser impostas na ordem de 10%, vão impactar um pouco a nossa balança comercial, mas não vai ser provavelmente catastrófico como vai ser para a China, que deve sofrer uma tarifação de mais de 100%, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, esse estresse no comércio global já começa a afetar os planos de diversas empresas. Vamos tomar como exemplo aqui a Nike, né? A Nike, ela produz, se eu não me engano, cerca de 50% dos seus calçados no Vietnã, que os Estados Unidos propôs, né? O Donald Trump propôs aumentar os impostos sobre a importação do Vietnã em cerca de 35%, se eu não me engano, algo nesse sentido. Então, vai encarecer muito o preço dos produtos da Nike, ou a própria Amazon, né, que traz ali dentro da sua plataforma diversos revendedores, e se eu não me engano, cerca de 60% desses revendedores são pequenos que trazem produtos da China e outros países asiáticos. A própria Apple, né, importa produtos lá de Taiwan, traz, né, outras empresas de tecnologia também trazem chips para suas cadeias de produção lá de Taiwan, trazem também da China. Então todos esses produtos importados, principalmente os eletrônicos, vão ser bastante afetados aí na sua estrutura de custos devido a essa tarifação mais elevada. As grandes empresas tendo as suas perspectivas de lucros e resultados afetados esse ano por causa das tarifas impostas pelo Donald Trump, vão fazer, e já estão fazendo, as bolsas caírem bastante, inclusive o próprio S&P, né, sofreu uma queda enorme, foi uma das 10, enfim, foi uma das maiores quedas aí nos últimos anos, né, se eu não me engano, entrando ali entre as top quedas históricas do S&P. A piora nas perspectivas das empresas por causa das tarifas é bastante elevada, porque a gente está falando aqui de afetar o comércio americano e o bolso do americano. O impacto das tarifas de importação impostas pelo Trump são extremamente elevados. Como as perspectivas para as empresas começam a piorar bastante com a proposta de tarifas do Trump, consequentemente, as bolsas começam a cair muito, criando um cenário aí de risk-off, né? Ou seja, de tirar risco de ações das carteiras, mas ao mesmo tempo cria-se um cenário de preocupação com os juros, porque quando há uma tarifa muito elevada, você impacta também a inflação do americano. E se a inflação ficar elevada nos próximos meses, assim como está sendo previsto, né, de que se essas tarifas forem mantidas como o Trump está pedindo, pode ser que a inflação americana ela dobre nos próximos 12 meses. E aí, consequentemente, o Banco Central não vai conseguir reduzir muito os juros. Embora isso possa ser questionado, né, dado que é uma inflação de custos. Esse dilema vai começar a colocar o Banco Central numa sinuca ali, né, de bico, onde ele não sabe o que fazer. Na verdade, ele vai ter que tomar decisões muito difíceis para que o impacto no PIB também não seja tão grande. Mas já alguns especialistas, alguns economistas calculam que essa elevação de 10%, por exemplo, né, se a média de elevação nas tarifas for de 10% nas tarifas de importação, o PIB americano ele pode cair 2% esse ano. Na verdade, deixa eu só ajustar aqui a fala. Ele pode retrair 2%. Ou seja, se no último ano ele já cresceu cerca de 2%, então o crescimento de 2025 provavelmente seria perto de zero ou já sinalizaria uma recessão mesmo, já que as tarifas que estão sendo impostas pelo Trump, na média, vão ser muito acima dos 10%.
provavelmente batendo ali os 25%. O plano do Donald Trump de elevar as tarifas de forma drástica pode fazer com que os Estados Unidos, então, entrem numa recessão. As empresas cresçam menos, os Estados Unidos entrem em recessão, o americano tenha que arcar com uma inflação mais elevada do que ele já tem experimentado nos últimos tempos, e os juros pode até ser que eles permaneçam elevados. Então, o cenário de incerteza fica muito mais alto. E se você com toda essa incerteza continuou até aqui nesse vídeo, então lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, onde eu vou trazer para você conteúdos mais leves e mais rápidos para o seu dia a dia, também sobre investimentos, estratégias e conceitos para você investir bem melhor. Se você é um investidor e está exposto a ativos de risco, então mesmo que você não invista nos Estados Unidos, você precisa estar atento ao que está acontecendo nessa guerra comercial. Presta atenção nisso porque isso vai afetar os seus investimentos. Uma recessão nos Estados Unidos e até potencialmente na China nos próximos meses, caso essa guerra tarifária de fato seja concretizada no nível que está sendo mostrado, pode impactar profundamente o preço das commodities. E a Bolsa Brasileira é praticamente aí 25, 30% commodities. Existe uma grande correlação da Bolsa Brasileira com o preço do petróleo e do minério de ferro também. Apesar de poder abrir um cenário otimista para algumas empresas brasileiras que já são exportadoras para os Estados Unidos, ainda assim vai criar um cenário bastante adverso para outras empresas e para a cadeia global de importação e exportação, ou seja, para o comércio global. E esse cenário de guerra comercial vai continuar afetando e gerando dúvidas sobre a supremacia do dólar como moeda mais forte do mundo. A China já vem desafiando essa supremacia nos últimos anos e agora os Estados Unidos, na verdade Donald Trump, colocando os Estados Unidos numa situação em que ele é o vilão da história e pode gerar um estresse, rompendo com relações internacionais de longuíssimas datas, pode fazer com que o dólar perca força, principalmente frente às moedas mais fortes como o franco suíço. E existem outras reservas financeiras fortes que desafiam a hegemonia do dólar. Não é simplesmente o Bitcoin, por mais que alguns queiram colocar o Bitcoin como um possível salvador e uma reserva a ser utilizada nesse cenário de estresse. Mas o ouro já tem disparado nos últimos tempos devido a esse cenário de estresse geopolítico. Outro fator muito importante nessa guerra comercial é que a China é o segundo maior detentor de títulos públicos americanos. O que significa é que a dívida pública americana está nas mãos dos chineses. Então, se os chineses resolverem começar a vender os seus títulos, ou seja, a sua reserva financeira que está em títulos americanos, o que vai acontecer é que a taxa dos títulos americanos vai começar a disparar, gerando um estresse ainda maior no mercado americano. E não só no mercado americano, porque as taxas de juros americanas, elas regem as relações de negócios do mercado financeiro global. Então, as taxas de juros como um todo vão começar a ser afetadas também. Por quê? Se a taxa de juros americana, que teoricamente é aquela livre de risco no cenário global, ela sobe, as taxas de juros dos outros países, pelo menos no mercado secundário, vão começar a subir também. Então, consequentemente, vai ficar mais difícil para países como o Brasil, que são altamente endividados e que têm uma dívida pública praticamente fora do controle, continuar captando recursos. Então, se a China, que é o maior detentor, um dos maiores, na verdade, acho que é o segundo maior detentor dos títulos públicos americanos, começar a vender os seus títulos no mercado, o que vai acontecer é que as taxas dos títulos americanos vão subir drasticamente, já que tem muita oferta desses títulos, então as taxas têm que subir. E isso vai impactar o mercado financeiro global como um todo, porque praticamente todas as reservas financeiras, ou a maioria delas, no mercado financeiro, ela está em títulos públicos americanos, que é aquele título livre de risco, né? Globalmente e teoricamente, um título livre de risco. E isso vai afetar a taxa dos títulos dos demais países também, desvalorizando os títulos, aumentando as taxas, o que pode inclusive impactar a dívida até mesmo do Brasil, né? Se as taxas brasileiras subirem mais, isso vai continuar afetando a dívida pública brasileira, já que o Brasil vai ter que pagar mais de juros para remunerar os seus títulos. Mas isso aí é uma conversa um pouco mais aprofundada, é um segundo ou terceiro passo dos desdobramentos dessa guerra comercial. A guerra comercial dos Estados Unidos contra a China já começou. Os investimentos globais já começam a ser afetados, com reservas financeiras sendo transferidas de ativos de risco e de títulos públicos americanos para o ouro e para outras moedas mais fortes como o franco suíço. Agora, se você não sabe como posicionar os seus investimentos e precisa aprender a analisar melhor esse cenário, se inscreve aqui no canal, me acompanha lá no Instagram, que eu vou começar e vou continuar trazendo para você informações e estratégias de investimento para você investir bem melhor. O mundo está mudando e a hegemonia americana sendo questionada. Não é hora de você ficar parado, está na hora de você se informar mais e aprender mais sobre investimentos. E você, acredita que esse é o colapso e o fim da economia americana? Ou você acha que agora a gente vai viver uma nova ordem mundial que vai ajudar os seus investimentos a performarem melhor? Me conta aqui nos comentários.